Bom, meu nome é Luiz Miguel, sou acadêmico do quinto período de bacharelado em Educação Física da Faculdade de Santana e eu tenho como objetivo, por meio deste vídeo, esmiuçar de maneira detalhada sobre o músculo esquelético, estrutura e função, basicamente. E os slides que eu estou utilizando são do professor José Cassidori, profissional de Educação Física, e vamos dar início então. Bom, a gente sabe, por exemplo, que no organismo humano existem mais de 600 músculos. Os músculos compõem aproximadamente 40% da massa corporal de um homem adulto. Isso em média, porque ele pode variar se o indivíduo é ativo, se ele pratica atividade física, por exemplo, se ele faz musculação, se ele é atleta, se ele é sedentário. Então, tudo isso vai variar, mas é em média 40% da massa corporal de um homem adulto. Nos idosos, 30% e em crianças, 25%. Em atletas de força, velocidade, ou seja, quatrocentistas, atletas de 200 metros, a tendência é que eles tenham, né, eles variam de, em média, 50 a 55% de massa muscular, né? E os fisiculturistas, é claro que eles têm mais, porque o objetivo inato deles, na realidade, é justamente aumentar a massa muscular. Então, eles, em média, têm muito mais do que os outros atletas, vamos dizer assim. Bom, existem três tipos de músculo e a gente pode, né, denominá-los como primeiro músculo esquelético, que é sobre o que a gente vai esmiuçar de maneira mais detalhada hoje, que ele é músculo esquelético justamente porque a origem e inserção dele por meio dos tendões é nos ossos, né, por isso esquelético. O músculo estriado cardíaco, né, que seria o coração, e a musculatura lisa diz respeito a basicamente, por exemplo, é, ao tecido dos vasos, sabe como? Ao epitélio dos vasos, vamos dizer assim. Ele é liso porque ele não tem os sarcômeros em série, sabe como? E os músculos esquelético e cardíaco apresentam estrias quando vistos no microscópio. Isso por conta dos sarcômeros que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, músculo esquelético. Bom, os músculos esqueléticos estão fixados nos ossos, possuem origem e uma inserção, assim como eu falei anteriormente. E os músculos eles possuem basicamente três funções. A primeira é a geração de força para locomoção e respiração. Então, por exemplo, respiração, quando a gente está em repouso por conta do diafragma, né, ele auxilia no processo de inspiração, principalmente, e expiração também por conta do relaxamento dele. E a gente sabe também que durante a atividade física, a gente também utiliza, é, por exemplo, os músculos, o reto abdominal, por exemplo, principalmente na fase da inspiração, sabe como? Sustentação postural, que, por exemplo, os paravertebrais e os eretores da coluna, e produção de calor por conta da fibrilação, né? Principalmente quando tá frio e tal, e enfim. Bom, função de locomoção, garantida pelas propriedades contráteis do tecido muscular, determina o nível de desempenho das capacidades físicas. Então, a função de locomoção ela é garantida principalmente por uma organela que fica no meio citoplasmático, vamos dizer assim, que é a miofibrila, né? Que é justamente aquela organela contrátil que é responsável por fazer com que ocorra, né, a fase excêntrica e concêntrica, vamos dizer assim, da musculatura. Bom, a gente sabe que o músculo ele é composto basicamente por, em média, 72 a 80% água, 16,5 a 20,9% de proteínas, ATP 0,25 a 0,40%, creatinofosfato 0,40 a 1%, glicogênio 0,3 a 3% e minerais em média de 1 a 1,5%. Bom, a estrutura muscular, né, como a gente vai observar agora, o músculo esquelético é envolvido por tecido conjuntivo, que é a face que reveste externamente o músculo, e possui uma estrutura morfológica bem complexa que a gente vai dar uma analisada agora. Bom, se vocês conseguirem observar na imagem, a gente consegue ver claramente aqui que, né, aqui no tendão onde ele está, né, inserido, originado, perdão, nos ossos aqui, a face é essa camada que reveste externamente o músculo,
o músculo propriamente dito, e daí a gente sabe que existem camadas que, se a gente puder observar assim de dentro, de fora para dentro, a gente tem essa camada que é o epimísio, o perimísio e o endomísio, que são essas camadas que se a gente observar de fora para dentro, que são camadas que compõem também vamos dizer assim, a fibra muscular como um todo. E também existem, que nem a gente, eu vou, em próximas imagens, eu vou explicar mais detalhadamente sobre, vamos dizer assim, sobre as organelas e moléculas que compõem o conteúdo citoplasmático da célula também. Bom, a fibra muscular. A fibra, né, a célula muscular, quando a gente fala fibra, é uma célula, na verdade. É a unidade estrutural do músculo esquelético. É envolvida por uma membrana plasmática denominada sarcolema, que é coberta por uma rede de fibras de colágeno que dão elasticidade e firmeza. Então a gente sabe, por exemplo, que o músculo ele tem propriedade de formação elástica. Sabe como? Principalmente por conta da fase excêntrica do movimento, a gente faz com que, dependendo do movimento, o músculo ele consiga acumular e liberar energia elástica. E a fibra é multinucleada e o espaço que cada núcleo consegue, vamos dizer assim, realizar a síntese de proteínas específicas é denominado domínio mionuclear, que diz respeito ao espaço em que cada núcleo ele consegue, vamos dizer assim, é, realizar a síntese, por exemplo, de mitocôndria, de miofibrila, dependendo do que ele necessitar no momento. Seu comprimento varia de 10 a 50 centímetros e pode ter uma largura de 0,1 milímetro no caso. Toda fibra recebe uma terminação nervosa e alguns vasos capilares. Então, a gente sabe que a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas em geral, né, a fibra ela é inervada, né, por motoneurônios e isso faz com que, né, por meio da despolarização, vamos dizer assim, ocorra a contração muscular, né, e os vasos capilares que circundam essa fibra muscular, eles são responsáveis por, vamos dizer assim, nutri-la. E quando eu falo de nutrição, é oxigênio principalmente. Bom, as células musculares não são capazes de se dividir. A correção ocorre por meio das células satélites. Então, uma coisa interessante, né, que até uma conversa que causa certo, vamos dizer assim, certa intriga entre a galera que é da área da educação física e tal, que agora a gente sabe exatamente como isso ocorre, mas antigamente a gente não sabia, que é que o músculo, na realidade, que a célula muscular, ela não faz, vamos dizer assim, hiperplasia, né? Que é a produção de novas células musculares. Só que, ó, como está escrito ali na última frase, possuem organelas especiais denominadas miofibrilas. Só que a miofibrila, que é a organela contrátil do músculo, ela sim, ela consegue, por meio da síntese, é, né, da síntese miofibrilar, ela realiza essa hiperplasia. Então, por conta da hiperplasia miofibrilar, a gente faz com que ocorra a hipertrofia, vamos dizer assim, sarcoplasmática, sabe como? Então, vamos dizer assim, que a miofibrila, que eu vou explicar, mas já dando spoiler, né? Ela é como se fosse. Eu gosto de um exemplo que o professor Cassidori dá, que é bem interessante, que a miofibrila é como se fosse, né, na verdade, a célula muscular, ela é como se fosse um pacote, né? Você vai no mercado, tem um pacote cheio de canudinhos. E você abre o pacote, né? Então ele tem vários canudinhos ali, e né, esse pacote é a célula muscular, e cada canudinho é uma miofibrila. Então, vamos dizer assim, quando você treina para hipertrofia e tal, você vai adicionando mais canudinhos ali. E isso faz com que, por conta dessa hiperplasia miofibrilar, você aumente a área de secção transversa do músculo, que seria hipertrofia propriamente dita. Então, isso que é interessante, né? Que agora a gente sabe exatamente como ocorre, mas antigamente a gente não sabia, né? A gente falava, ah, hiperplasia não acontece e tal, só que na miofibrilar acontece. Aqui a gente consegue observar, então, ó, como eu dei o exemplo lá, então aqui a célula muscular, e aqui várias miofibrilas, né? E em cada miofibrila a gente sabe que dividido de cada, tipo, vamos dizer assim, ó, cada miofibrila a gente pega um canudinho, daí cada dois riscos do canudinho, que seriam as linhas Z, é um sarcômero.
e cada sarcômero é responsável por individualmente realizar a contração por meio das pontes cruzadas, que hoje a gente vai explicar mais para frente um pouquinho também sobre o processo de contração muscular. Bom, agora falando um pouquinho sobre, sobre os tipos de fibra muscular, nós temos as fibras lentas oxidativas vermelhas, tipo 1, fibras rápidas oxidativas intermediárias, tipo 2A, e fibras rápidas glicolíticas brancas, tipo 2X ou 2B. Enfim, isso pode ser discutível. Mas então, ó, a fibra tipo 1, ela é lenta por conta da atividade de miosina TPase que ela tem, ou seja, se ela é uma miosina de cadeia pesada ou leve, por exemplo. Se ela vamos dizer assim, essa tipo 1, ela é lenta por conta da miosina TPase, né, que é uma enzima que faz com que ocorra o processo de contração muscular lá, que é lenta, ou seja, ela quebra menos ATP por unidade de tempo. Por isso lenta. Oxidativa porque ela tem, vamos dizer assim, ela tem dentro do conteúdo sarcoplasmático lá na miofibrila, ela tem muitas mitocôndrias. Então, por isso que é oxidativa, porque lá no processo de ressíntese de energia, né, ressíntese do ATP, ela faz, né, realiza a ressíntese do ATP por meio principalmente da fosforilação oxidativa. Então, ocorre a glicólise aeróbia, né, o glicogênio é oxidado, glicose e tal, daí ele vai, né, para o ciclo de Krebs e posteriormente a isso, vamos dizer assim, é, o ATP é ressintetizado por meio da mitocôndria, né? A gente sabe que a mitocôndria é como se fosse a estação energética da célula e é responsável por meio do oxigênio, né? Por isso oxidativa, ela ressintetiza o ATP. E vermelha por conta dos vasos capilares que circundam a fibra. Então, ela é altamente irrigada de oxigênio e por isso ela é capaz de, por meio das mitocôndrias, ressintetizar o ATP. E ela é lenta por conta é, do tipo de miosina TPase que ela tem, se ela é lenta ou se ela é de cadeia leve ou pesada, ou seja, lenta ou rápida. Então, e também, isso vai estar nos próximos slides, mas eu também gosto de falar aqui, de conversar ao invés de ler, que as fibras, elas também são, vamos dizer assim, denominadas por conta dos motoneurônios que inervam essa fibra, por conta dessa unidade que tem nela, ou seja, se ela é de potencial de limiar de excitação alta ou baixa, assim, em hertz, por exemplo. Então, a gente sabe que a musculatura esquelética, ela trabalha na lei do tudo ou nada, ou seja, quando você, sei lá, se eu estou fazendo rosca direta com uma caneta, quando eu faço essa rosca direta com essa caneta, tem poucas fibras trabalhando no máximo de intensidade. Então não tem como eu contrair um pouquinho o meu músculo. Ou ele contrai no máximo de intensidade ou ele não contrai. Então a musculatura ela trabalha nessa lei do tudo ou nada. E como que, por exemplo, eu exerço pouca força e como assim que eu estou contraindo no máximo de intensidade? É porque poucas fibras estão sendo estimuladas por meio do sistema nervoso e essas fibras que têm, por exemplo, que são inervadas com baixo limiar de excitação, poucos motoneurônios inervam essas fibras, então elas despolarizam por conta de qualquer atividade, e delas que ficam responsáveis, vamos dizer assim, pela contração muscular, entende? Então, ó, agora passando para as fibras rápidas oxidativas intermediárias, então olha só que bacana que é isso. Essa fibra rápida oxidativa, né, essa 2A que é intermediária, primeiro que ela é intermediária é, por conta de ela realizar ressíntese energética por meio da glicólise anaeróbia, parcialmente pela glicólise anaeróbia, ou seja, que ela ressintetiza por molécula de glicose 2 ATPs, e também parcialmente por meio de mitocôndrias, porque ela tem poucas mitocôndrias, menos em relação às fibras lentas oxidativas, que é tipo 1, que são oxidativas, e só que mais do que as glicolíticas tipo 2X, que são só glicolíticas, vamos dizer assim. Então essas intermediárias, elas são intermediárias justamente por ficar no entremeio ali entre a tipo 1 e a 2X. Então ela tem um pouquinho de mitocôndria, ela também realiza a ressíntese do ATP por, por meio da glicólise anaeróbia também.
e ela é rápida, olha só que interessante, ela é rápida por conta justamente do tipo de miosina, de cadeia pesada, que é essa enzima que, vamos dizer assim, tipo, ela quebra mais ATPs por unidade de tempo, ela usa mais energia, então, tipo, teoricamente ela tem um pouco mais de potência. E é a fibra rápida glicolítica branca, tipo 2X, ela é rápida por conta do tipo de miosina ATPase, né, de cadeia pesada, ou seja, quebra muito ATP, e glicolítica porque ela tem pouca mitocôndria, e brancas porque ela tem poucos capilares que circundam essa fibra, e também por consequência disso, pouca mioglobina sarcoplasmática, no caso, né, e pouca hemoglobina, mioglobina no caso, né, só. Então, isso que é bem interessante. Então, as fibras rápidas têm o tempo de contração estimado em 50 ms e já as fibras lentas em 110 ms. Ou seja, as rápidas, elas meio que contraem muito mais rápido. Então, elas quebram muito mais ATP do que as lentas. E por isso que elas meio que assim, elas fadigam mais. Porque elas utilizam mais ATPs e têm a capacidade de ressíntese um pouquinho menor, dependendo do tipo de fibra. Então, a fibra tipo 1, né, como eu já expliquei agora, eu vou detalhar um pouquinho mais. Ela é sempre rica em mitocôndria, rica em mioglobina, que é responsável por transportar o oxigênio para dentro da mitocôndria, rica em capilares que circundam essa fibra, tem atividade ATPase baixa, ou seja, miosina de cadeia leve, que é a enzima que faz com que o ATP seja quebrado lentamente, por isso ela gasta menos ATP do que ela ressintetiza, por isso que ela é praticamente incansável, porque ela, por exemplo, por molécula de glicose, ela ressintetiza 38 ATPs e ela gasta, sabe, agora muito menos, sabe como? Então ela sempre, tipo, você caminhando, assim, o exemplo que o professor Cassidori também dá, caminhando você vai daqui até Curitiba, dependendo da tua motivação e tal, sem fadigar, sabe como? Caminhando lentamente. Porque quando você caminha, vamos dizer assim, limiares de baixa excitação são enviados para o músculo por meio dos motoneurônios e fibras oxidativas são ativadas, né? Fibras tipo 1, e por consequência disso, elas sempre têm mais capacidade de ressintetizar o ATP do que, vamos dizer assim, lá nas pontes cruzadas, ela tem capacidade de quebrar, né? De utilizar esse ATP, de oxidar para virar trabalho mecânico, né? Converter essa energia química em trabalho mecânico, no caso. E, né, inervados, na realidade, perdão, por motoneurônios de baixo limiar de excitação, então é justamente o que eu havia falado anteriormente. Então ela dispara com baixo, vamos dizer assim, baixa frequência em watts, então qualquer coisinha ela contrai, e razão de inervação de 10 a 180 fibras aproximadamente, altamente resistente à fadiga, rica em estoque de substratos energéticos que, por conta das, da alta, né, quantidade de capilares que circundam essa fibra, então ela é muito bem nutrida, né? Tipo, quando eu falo em nutrientes, eu estou falando principalmente do oxigênio e tal, e pobre em enzimas glicolíticas. A fibra tipo 2X, que é aquela mais glicolítica, ela tem altíssima atividade ATPase, ou seja, ela quebra muito ATP e tem pouca capacidade de ressintetizar esse ATP, por conta da baixa densidade mitocondrial, citoplasmática, né, no caso. Então ela gasta muito ATP e ela ressintetiza pouquinho demais, por isso que ela fadiga muito rápido. Elas são ricas em enzimas glicolíticas por conta disso, né? Pobre em mioglobina, né, por conta da pouca quantidade, vamos dizer assim, de capilares que circundam essa fibra, então ela é pobre em mioglobina também por conta disso, porque por conta da baixa quantidade de transporte do oxigênio, né, para essas fibras, pobre em mitocôndrias, pobre em capilares e enzimas oxidativas. Motoneurônios de alto limiar de excitação, então, tipo, você fazendo rosca direta com uma caneta, no caso, não vai ativar essas fibras, sabe como? Então você tem que estar altamente motivado e precisando recrutar um máximo de fibras para que você ative essas fibras, no caso. A razão de inervação é de, né, 300 a 800 fibras, e é altamente fadigável, justamente por conta da baixa densidade mitocondrial, por conta da utilização da ressíntese energética por meio da glicólise anaeróbia e por conta da baixa capacidade, né,
em virtude disso, que eu falei agora, baixa capacidade de ressintetizar ATP e da alta quantidade por conta da miosina de cadeia pesada, que é aquela enzima que faz com que o ATP seja quebrado por unidade de tempo muito mais rápido, ele faz com que, vamos dizer assim, ela seja muito fadigável, sabe como? Bom, a distribuição de fibras musculares na maioria das pessoas é a seguinte: aproximadamente, em média, né, 50% fibras tipo 1, que seria a oxidativa, 35% tipo 2A, que é intermediária, e 15% tipo 2X, que seria a glicolítica. Essa distribuição muda devido a particularidades genéticas. Exemplo, atletas de velocidade de fundo. E a gente sabe também que a gente consegue, principalmente a 2A, que é aquela intermediária que normalmente tem um pouco de mitocôndrio, e ela também trabalha por meio da glicólise anaeróbia. A gente consegue, por meio de trabalhos intervalados, como antiglicolítico, não sei se vocês conhecem e tal, a gente consegue fazer com que ocorra a biogênese mitocondrial nessas 2A e tornando-as mais oxidativas. Então, particularidades genéticas contam muito quando a gente fala em relação a perfil morfológico das fibras, porém a gente consegue, por meio do treinamento, estar modificando e torná-las mais oxidativas. A gente sabe que o tipo de miosina, ou seja, de enzima que quebra ATP por unidade de tempo, é dificilmente manipulável no treino, mas a densidade mitocondrial a gente consegue, por meio do treinamento, estar modificando a quantidade nessas fibras. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as miofibrilas, né? As miofibrilas são compostas de sarcômeros, né, como eu havia falado anteriormente, que são as unidades contráteis que fazem, né, com que ela diminui e aumenta o tamanho dessa área, né, do comprimento por meio, né, das pontes cruzadas. E os sarcômeros eles estão dispostos ao longo do comprimento da miofibrila a cada 1.500 a 2.300 na nm, né? Os sarcômeros encurtam-se em 20 a 50% na contração e podem se alongar a 120% do comprimento inicial. E podem observar como ele passa da quantidade que normalmente ele está, que seria 100%, né? Por conta justamente da propriedade elástica do músculo. Então, principalmente essa fase excêntrica, ela tende a romper mais fibras, sabe como? Quando a gente fala, por exemplo, sobre hipertrofia. Aqui é algumas imagens para elucidar sobre o sarcômero, né? Os sarcômeros são compostos de miofilamentos de actina e miosina, que são proteínas, né? Além da linha Z, a composição dos filamentos forma as chamas, banda 1, banda A e zona H. Então a gente sabe que a cada linha Z ocorre o encurtamento delas e por conta disso a contração, né? Então aqui a gente consegue observar a miosina, que é um pouquinho essa mais grossa, e a actina, que é essa mais fina aqui. E a gente sabe também que na actina nós temos a troponina e a tropomiosina, que são interligadas, vamos dizer assim. Bom, aqui a gente consegue observar o que eu acabei de falar, né? Aqui é a miosina, que é o filamento mais espesso, e a quitina, que é meio que em formato helicoidal, né? Que é como se fosse o DNA, sabe como? Que é esse formato em rotação aqui, e filamento delgado, né? Por conta disso. E ó, nós podemos observar que a troponina, que é interligada na tropomiosina, sabe como? E por conta disso, né? Eu vou falar também sobre o processo de contração daqui a pouquinho, e a gente consegue observar que é tudo interligado, assim, e o processo é bem interessante. Bom, aqui é a relação força-comprimento e tal, a gente consegue observar que quando ocorre a contração, ou seja, a diminuição da área de comprimento do músculo, vamos dizer assim, né, a tendência é que a miosina e a actina, elas meio que se interpassem um pouquinho, né, então, e também ela consegue passar, quando a gente fala da fase excêntrica, 20% a mais ali do comprimento, então, por conta da propriedade elástica da musculatura. Agora falar um pouquinho sobre o processo de contração muscular. Então, ele pode ser dividido aqui, né, como está dividido nos slides, em 9 etapas, mas só para simplificar um pouquinho. Mas basicamente, né, eu vou falar apenas uma introdução sobre o processo de contração muscular e daí, se possível, mais para frente eu vou falar mais detalhadamente.
Bom, a gente sabe, por exemplo, que a contração muscular inicia por meio da sinapse, né, neurotransmissor, principalmente esse neurotransmissor acetilcolina, que é enviado, né, para despolarizar a membrana do sarcolema, que é aquela camada que reveste externamente, aquela membrana, na verdade, que reveste a membrana, né, da célula muscular, que é esse potencial de ação, né, e esse potencial de ação chega aos túbulos transversos, né, e por meio dos túbulos transversos chega ao retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, após, né, essa, vamos dizer assim, essa despolarização, a gente sabe que o retículo sarcoplasmático é responsável por armazenar, liberar e recuperar o cálcio. Então, ele libera o cálcio no sarcoplasma da célula muscular, ele faz com que por meio disso ative, né, as miosinas, né, que fazem aquela miosina TPase, né, que é responsável pela contração muscular, e daí o cálcio ele se liga na troponina, que eu mostrei nos slides anteriores, faz com que ocorra uma mudança conformacional na tropomiosina. Por meio disso, ele libera a passagem da miosina para que a miosina consiga se ligar ali na tropomiosina, na actina, né, e fazer o processo de contração, né, por meio desse, vamos dizer assim, desse processo que seria justamente as pontes cruzadas, né, propriamente ditas. Ele quebra, né, o ATP para contrair, e daí, né, depois que ele contrai totalmente, ele precisa de mais uma molécula de ATP para relaxar o músculo também. Então, por isso que na realidade, como que ocorre principalmente, vamos dizer assim, os microtraumas assim na fibra muscular. Quando acontece, né, a diminuição do ATP miofibrilar, né, e por consequência sarcoplasmático também, por não ter ATP para se ligar ali e liberar, vamos dizer assim, e relaxar o músculo, esse processo ele é rompido. Então, essas meio que, vamos dizer assim, essas no sarcômero eles vão se rompendo a cada sarcômero. Então, isso faz com que ocorra, principalmente depois, por meio das células satélites, a síntese de proteína, sabe? Como assim, em poucas palavras, sabe? Bem mais complexo do que isso, mas basicamente é assim, sabe como? Bom, então aqui a gente consegue observar, agora falando sobre o potencial de ação, né? O motoneurônio, né, que diz respeito ao local pelo qual ele inerva a fibra muscular e ele manda, né, por meio da acetilcolina, né, tipo, o estímulo para a contração muscular. Aqui a gente consegue observar claramente, né, a gente consegue observar aqui a, a placa motora terminal, que é basicamente, ó, esse local que não fica em contato com a célula muscular, ela tem um breve espaço ali, mas é basicamente isso. Aqui a gente consegue observar também, né, que aqui o motoneurônio e tal, e daí por meio dele é enviado, né, a acetilcolina, né, para contração, despolariza, o sódio, né, ele inicia o processo e tal, e aqui a gente consegue observar, por exemplo, a miosina e a actina aqui, como eu havia explicado anteriormente. Bom, e é basicamente isso. Eu agradeço aos que, né, assistiram até aqui. Fico muito feliz, estou bem feliz com esse vídeo e até o próximo.